Era para ser só mais uma viagem de trabalho. Nada demais, nada fora do comum. A mesma correria de sempre, o mesmo portão de embarque lotado, os mesmos rostos apressados. Mas algo naquele dia estava diferente. Eu senti assim que entrei no aeroporto de Congonhas, com minha mochila nas costas e a mão de Tiago firme na minha. Meu filho estava animado. Era a primeira vez que ele ia ver a avó desde o Natal e ele não parava de me perguntar se o avião seria grande, se teria comida, se poderia sentar na janela. Eu sorria e respondia tudo com paciência, mas por dentro eu estava inquieta. 3 anos se passaram desde que deixei São Paulo. 3 anos desde que tudo desabou. Eu achava que tinha enterrado aquele capítulo da minha vida, mas o destino, o destino gosta de brincar com a gente quando menos esperamos. Foi na fila da cafeteria que aconteceu. Vi um homem sentado no canto do lounge executivo, mexendo no celular com uma xícara de café ao lado. Ele estava sozinho, elegante, seguro. E eu reconheceria aquele perfil em qualquer lugar do mundo. O coração disparou antes mesmo de eu aceitar que era ele, Lucas. Eu desviei o olhar, apertei mais forte a mão de Tiago e tentei passar despercebida, mas senti o instante exato em que ele me viu. O silêncio entre nossos olhos foi ensurdecedor. Eu não sei por quanto tempo ficamos assim, apenas parados no meio da multidão que fluía ao redor, como se o tempo tivesse congelado só para nós dois. Clara? A voz dele veio baixa, quase sem ar. Eu hesitei. Respirei profundo, assenti com a cabeça. Mamãe, quem é ele? Tiago perguntou, encostando-se à minha perna. Um velho amigo, filho. Lucas se aproximou, ainda incrédulo. Os olhos dele iam de mim para Tiago, como se procurassem respostas onde só havia perguntas. Vi quando as mãos dele tremiam. Eu sabia o que vinha. E temi. Tive vontade de fugir, mas minhas pernas não obedeceram. Ele é... meu filho? Ele perguntou, direto. Meu peito apertou. Lucas, não aqui. Fomos até uma mesa da cafeteria. Sentamos, Tiago ganhou um suco e um croissant e ficou distraído. E então, encarei meu passado de frente. Falei. Eu estava grávida quando nos separamos, mas você já tinha partido e eu não sabia como te procurar. Depois, você apareceu em todos os lugares. Revistas, televisão, eventos. Você virou um homem importante. E eu achei que era melhor não atrapalhar. Você devia ter me dito. E se você dissesse que não queria saber, que não acreditava? Ele não respondeu. Só olhou para o Tiago, com um carinho que eu não esperava, com um medo que eu conhecia bem. Posso falar com ele? Assenti. Lucas ajoelhou-se diante do meu filho. Oi, eu sou o Lucas. Você é piloto? Tiago perguntou, curioso. Lucas sorriu. Não, mas viajo bastante, talvez tanto quanto um. Eles riram, e ali, naquela troca simples, naquele instante suspenso entre um voo e outro, algo dentro de mim cedeu. Uma parte que eu achei que estava fechada para sempre. Ele não falou mais nada por alguns minutos. Apenas ficou ali, sentado à minha frente, olhando para Tiago com um misto de espanto, ternura e... arrependimento? Eu não sabia. Talvez fosse só culpa, ou saudade do que poderia ter sido. Mas havia algo nos olhos de Lucas que eu reconhecia. Algo que não mudou, mesmo depois de todo esse tempo. Eles ainda tinham aquela profundidade silenciosa, aquele jeito de observar o mundo como se procurasse algo perdido. E naquele momento, parecia que ele estava me procurando também, ou tentando entender onde foi que se perdeu. Eu estava tremendo por dentro. Por fora me mantia firme, quase fria. Era a minha forma de me proteger. Mas por dentro, uma avalanche silenciosa começava a desmoronar
tudo que eu achava que estava sólido. Tiago falava sobre aviões e sucos coloridos. Lucas ouvia com atenção, sorrindo de forma contida, como se estivesse segurando o próprio coração para não transbordar. Ele é esperto, disse sem tirar os olhos do meu filho, e muito parecido com você. Todo mundo diz que ele tem meu nariz, respondi, tentando quebrar o gelo. Não só o nariz, ele murmurou. O jeito de franzir a testa, a curiosidade. Eu também era assim, quando era pequeno. Ficamos em silêncio. Um silêncio que não era confortável, mas também não era hostil. Era só denso. Eu não sabia, Clara. Se eu soubesse, teria sido diferente. Eu sei. E eu sabia mesmo. No fundo, sabia que ele não teria virado as costas. Mas na época, a mágoa falou mais alto. O orgulho, a dor. Eu estava tão ferida que achei mais fácil desaparecer do que enfrentar. Eu perdi tudo, né? Ele disse, e seu tom era o mais humano que eu já tinha ouvido. Não tudo, mas perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro mamãe. Ele baixou a cabeça. E ali, naquele gesto, eu enxerguei o homem por trás da figura pública. O Lucas que ainda sentia, que ainda se importava. Fechei os olhos por um instante e fui arrastada de volta para o dia em que tudo desabou. A última briga, a mala pronta, a porta batendo e eu sentada no chão do quarto, com um teste de gravidez positivo na mão e nenhuma coragem de ir atrás dele. Voltei ao presente com um aperto no peito. Lucas agora brincava com Tiago, mostrando fotos de aviões no celular. Os dois riam, e por um momento eu quis acreditar que aquele futuro ainda era possível. Vamos embarcar em 10 minutos, disse olhando o relógio. Lucas se levantou devagar. Eu sei que não posso recuperar o tempo, mas posso tentar estar presente daqui para frente, se você deixar. Eu respirei fundo. Vamos indo visitar minha mãe em Joinville. Ficaremos lá uma semana. Se quiser, pode aparecer. Ele me olhou com surpresa e esperança. Vai ser bom para ele, acrescentei. Vai ser bom para mim também, ele respondeu com a voz baixa. Nos despedimos sem promessas, mas com algo novo entre nós. Possibilidade. A casa da minha mãe em Joinville era exatamente como eu lembrava. Cheia de plantas, com o cheiro constante de café recém-passado e aquele som abafado da televisão ligada o dia todo na sala. Para Tiago, era um paraíso. Brinquedos antigos, quintal enorme, bolo de fubá e histórias da vovó Vera. Eu, por outro lado, estava inquieta. Algo em mim não conseguia relaxar. Ele vai vir? Minha mãe perguntou na segunda noite, do nada. Eu estava descascando batatas na cozinha. Demorei alguns segundos para responder. Talvez. Eu disse onde estaríamos, mas não sei se ele vem. E se vier? Não sei. Ela se virou, com aquele olhar que só mãe sabe dar. Um misto de preocupação, proteção e julgamento. Clara, esse homem te deixou grávida e foi embora. Você chorava no meu colo todas as noites por semanas. Lembra? Mãe, eu vi você sofrendo. Eu segurei sua mão no parto. E agora ele aparece assim no aeroporto e você já está abrindo espaço para ele? Não é tão simples. É exatamente simples. Quem ama, não abandona. Fiquei em silêncio. Sabia que ela falava com dor, não com maldade. Mas doía do mesmo jeito. Ele não sabia da gravidez, mãe. Mas sabia que te magoou. Sabia que te deixou em pedaços. Olhei para o fogão. A panela chiava. Eu só quero que Tiago tenha a chance de conhecer o pai. E talvez eu também precise disso. Não se iluda, filha. Ele é o mesmo homem.
As feridas que ele deixou ainda estão abertas. Você só aprendeu a viver com elas. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando Tiago dormir com a respiração lenta e tranquila. E me perguntei se eu estava fazendo a coisa certa. Se abrir essa porta não significaria deixar o passado entrar com toda a sua força. No terceiro dia, ouvi a campainha. Meu coração disparou antes mesmo de chegar à porta. Era ele, Lucas, com uma flor na mão e um olhar que misturava medo, esperança e cansaço. Posso entrar? Minha mãe apareceu atrás de mim, cruzando os braços. Aqui? Ela disse, fria. Só por um minuto, ele respondeu, olhando para mim. Clara? Eu respirei fundo. Entra, Lucas. A casa ficou em silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Tiago correu da sala quando viu o pai. Você veio! Lucas sorriu, abaixou-se para abraçá-lo. E nesse abraço havia algo irreversível. Algo que nem a mágoa da minha mãe, nem meu medo podiam mais segurar. Lucas ficou na casa por pouco mais de 1 hora. Longa o suficiente para fazer o tempo parecer outro. Ele se sentou na sala, ao lado de Tiago, enquanto minha mãe fingia ver TV, mas na verdade observava cada movimento dele como uma sentinela. Eu preparei um café, mais por reflexo do que por vontade. Meus pensamentos estavam em guerra. Lucas estava diferente. Não era o mesmo homem que tinha ido embora anos atrás com aquela frieza no olhar. Agora havia um peso em seus ombros, como se ele tivesse finalmente entendido o que perdeu. Tiago fala muito de você, disse quando sentei com a xícara nas mãos. Ele me olhou com uma surpresa suave. Mesmo sem me conhecer? Eu contava histórias de alguém que viajava muito, que era corajoso, um pouco piloto, um pouco herói. Acho que ele preencheu o resto sozinho. Lucas sorriu, mas havia dor ali. Minha mãe suspirou alto da poltrona. O problema é que quem vai embora sempre volta quando é tarde demais. O silêncio caiu pesado. Lucas não respondeu, apenas olhou para ela, depois para mim, e abaixou os olhos. E de alguma forma isso disse mais do que qualquer justificativa. Tiago, inocente, veio correndo com um desenho nas mãos. Fiz para você, papai! Foi a primeira vez que ele disse aquela palavra. E o efeito foi como um raio no meio da sala. Lucas recebeu o papel com as mãos trêmulas. Olhou. Era ele, com asas de avião e um coração no peito. Obrigado, filho, disse com a voz embargada. Minha mãe saiu da sala, visivelmente abalada. Fiquei ali, olhando os dois e sentindo meu próprio coração rachar por dentro. Clara, disse Lucas, baixo. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas se houver espaço para mim, mesmo que pequeno, eu quero estar. Não sei o que pensar, respondi sincera. Tem dias que sinto raiva, outros saudade, e agora só confusão. Posso pelo menos ajudar com ele, estar presente, aos poucos. Assenti, sem forças para negar. Mas vai com calma, ele é sensível, e eu também. Lucas concordou. Um passo de cada vez. Ele se levantou. Eu volto amanhã, se vocês deixarem. Eu olhei para a porta onde minha mãe tinha desaparecido. Depois para o meu filho, ainda orgulhoso do desenho. Volte. E ele voltou. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no seguinte também. Não com flores, nem com discursos. Voltou com um brinquedo simples, histórias engraçadas e uma paciência que eu não lembrava dele ter. Ele se sentava no chão com o Tiago, montava blocos, fazia vozes de dinossauros, deixava o menino montar nele como um cavalo. Eu observava tudo com uma mistura de alívio e inquietação. Meu coração queria acreditar,
mas minha cabeça sussurrava: cuidado. Você tá se iludindo, disse minha mãe numa manhã enquanto lavávamos roupa no tanque. Ele é gentil agora, mas e depois? Depois a gente vê, respondi, sem saber se era coragem ou fraqueza. Naquela noite, depois do jantar, sentei sozinha na varanda. O vento estava gelado, mas era bom sentir algo real na pele. Tiago já dormia. Minha mãe assistia novela. E eu apenas olhava o céu, tentando organizar tudo que estava desordenado aqui dentro. Foi quando ouvi passos. Lucas. Ele se aproximou devagar, sentou ao meu lado em silêncio. Por um tempo, nenhum de nós falou. Só o som dos grilos e da minha respiração tentando se manter firme. Você tá bem? Ele perguntou. Não sei, respondi. Tô cansada de lutar, de fingir que não sinto, de ter medo de tudo. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou a minha. Foi um toque leve, quase nada, mas meu corpo inteiro reagiu. Eu não esperava, e isso me desarmou. Você não precisa decidir nada agora, ele sussurrou. Só me deixa estar aqui? Só isso. Senti os olhos encherem de lágrimas. Eu passei tanto tempo me protegendo, Lucas, criando muros, fugindo do que doía, e agora você aparece, tudo volta, e eu não sei se posso confiar em você, nem em mim. Então confia só no que sente agora, no que tá aqui, agora. Fiquei em silêncio, mas não soltei sua mão. Talvez, só talvez, fosse hora de parar de fugir. Os dias passaram devagar, mas com leveza. Lucas continuou vindo. Já não pedia permissão. Apenas aparecia no mesmo horário, com o mesmo sorriso tímido e um novo jeito de fazer parte. Ele levava Tiago para andar de bicicleta, ensinava truques com cartas, cozinhava panquecas no domingo de manhã. Às vezes eu os observava da janela e sentia algo que já não reconhecia em mim: paz. Minha mãe ainda mantinha a distância, mas falava menos, observava mais. Eu percebia no olhar dela o mesmo que sentia em mim: dúvida, medo e um fio de esperança. Numa tarde chuvosa, estávamos todos sentados na varanda. Lucas contava uma história inventada sobre uma ilha que flutuava no céu. Tiago ouvia com olhos brilhando. De repente, ele se virou e disse: Pai, a ilha era azul ou verde? A palavra caiu como uma pedra num lago calmo. Lucas congelou por um segundo. Minha mãe arregalou os olhos. Eu parei de respirar. Mas Lucas sorriu. Um sorriso novo, pleno. Verde, filho, com cachoeiras e árvores enormes. Tiago assentiu, satisfeito, e seguiu ouvindo. Mais tarde, enquanto eu recolhia os brinquedos da sala, Lucas se aproximou. Obrigado por não ter me fechado a porta, disse, por ter deixado eu tentar. Você não tentou, Lucas, você ficou. Ele parou por um instante. Depois, deu um passo e outro, até que estávamos tão perto que consegui sentir sua respiração. Clara? Eu não esperei. Aproximei o rosto, fechei os olhos. O beijo foi suave, mas cheio de tempo acumulado. Era como se todo aquele silêncio dos últimos anos tivesse se transformado em linguagem. Quando nos afastamos, estávamos sorrindo. Mas não era um sorriso de paixão, era de reencontro. Naquela noite, minha mãe colocou um prato extra na mesa sem dizer nada. E eu soube. Começava ali. A nossa vida nova. 3 meses depois.
O cheiro de pão na chapa enchia a cozinha. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando a mesa posta com suco de laranja, frutas e 2 canecas, uma azul com o nome Tiago e outra branca, com minha inicial. Lucas estava na varanda, ajudando Tiago a amarrar os cadarços. Era domingo. O nosso domingo. Silencioso, simples, nosso. Eu os observava em silêncio, sentindo aquela calma que leva tempo para ser conquistada. Muita coisa mudou desde aquele dia no aeroporto. Algumas dores viraram cicatrizes. Outras ainda doíam, mas menos. Mamãe, aos poucos, se permitiu sorrir de novo. Ela dizia que Lucas ganhou sua confiança pelo cansaço, mas eu via, ela torcia por nós. Tiago agora chamava ele de pai sem hesitar. E Lucas era tudo o que ele precisava. Tudo o que eu precisava. "A gente vai chegar atrasado no futebol!" gritou Tiago da porta. Lucas riu e pegou as chaves. "A gente nunca se atrasa, sua mãe é que acha isso." "Mãe vive no futuro!" respondeu ele e saiu correndo. Fiquei ali, com a xícara na mão e um sorriso nos lábios. Na aliança do meu dedo, a luz do sol brilhava sutil. Não foi um pedido com joelhos no chão. Foi no sofá, com pipoca no colo e... "Quer ficar comigo para sempre?" sussurrado entre risos. E eu disse sim, porque o amor não precisa ser barulhento. Só precisa ser inteiro. Isso era amor.